Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai, esteja com vocês no dia de hoje, para todo sempre, tá bom? Meus irmãos, o pastor falou um pouco do meu testemunho, né? Mas depois vou falar de novo, tá? Que essa foi uma parte do que Deus tem feito na minha vida e na minha família. E hoje a mensagem especial é dedicada ao Dia dos Pais. Vai ser direcionada aos homens, mas como o pastor bem falou, existem mulheres que fazem papel de homens também. Até porque a figura paterna é essencial na vida da nossa. Para a gente possa forjar a identidade dos nossos filhos. E o tema é a identidade forjada em Deus, o chamado à paternidade espiritual. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de 1 João, capítulo 3, perdão, capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus hoje, essa vai ser a base da nossa conversa nessa manhã. Ela fala o seguinte: Veja quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E a primeira chave que eu quero passar para a igreja nessa manhã é: você que é pai, homem, ou você que é mãe, mulher, vocês são filhos de Deus. A palavra de Deus está nos dizendo isso, tá bom? E hoje a sociedade, ela vive numa crise de identidade espiritual. Ou seja, pais não sabem quem são, mães não sabem quem são, filhos não têm direção, os pais não conseguem direcionar os seus filhos no caminho do Senhor. E como uma criança, nós também precisamos ser uma criança que depende do Pai Celestial. O nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nos conduz a essa forjação da nossa identidade. Sendo que nós precisamos ser pais, líderes e homens de Deus. Nós precisamos espelhar as características de Deus. É o que vai ser forjado, falado nessa manhã. Vou falar de 7 características mais à frente que Deus, Pai, tem e que nós devemos refletir esse caráter de Deus nas nossas vidas. E dando início ao nosso primeiro tópico, que vai nos dizer o seguinte: nossa identidade está em Deus e isso precisa impactar o nosso comportamento. Eu não sei, estou muito acelerado, não sei, mas é a primeira vez que vocês vão entender que estou em família, isso que importa. Eu sei, estou junto. E a gente treina, vai devagar, mas chega aqui, dá aquela acelerada, mas é. Primeiro ponto que vocês precisam saber é o seguinte: quem vocês são? Já se fizeram essa pergunta? Vocês se conhecem realmente aos olhos do Pai? E mais importante, de quem vocês são? Vocês são do mundo ou vocês são de Deus? A gente não pode ficar em cima do muro. A gente precisa tomar uma decisão. Assim como eu e todos vocês tomaram uma decisão um dia de serem batizados, de receber o Espírito Santo, de começar a viver uma vida em Cristo nesse processo de santificação, nós também precisamos saber quem somos e de quem nós somos. E a identidade espiritual é essa chave fundamental na nossa vida. Nós precisamos ter essa chave. Buscar essa chave, essa mudança, esse abrir de porta. Coloca a chave na porta, porque Jesus está lá. Você abre essa porta, ele vai te receber. Foi assim comigo, foi assim com vocês, e eu creio que vai ser na vida de seus familiares, das pessoas que vocês amam, das pessoas das quais vocês querem que estejam aqui. E eu também desejo. E mais importante existe uma expressão de amor de Deus chamada adoção espiritual. A palavra base da nossa pregação de hoje fala sobre sermos filhos. Sendo o quê? Nós somos filhos, porém adotados por Deus. Mas quem foi que nos concedeu essa adoção? Cristo, na cruz, o Pai mandou o seu Filho para morrer por nós. E hoje nós podemos dizer que fazemos parte da família de Jesus Cristo. Ou seja, esse lance da gente chamar meu irmão, minha irmã, é disso. É Jesus. Jesus é o nosso irmão e Deus é o nosso Pai. Então, por isso que a gente chama um ou outro de irmão. Aí eu quero abrir um parênteses e falar até mesmo sobre esses jargões popular que a igreja, né, as pessoas falam, mas verdadeiramente, vocês conhecem o que é a paz, meu irmão? Muitos falam porque virou um jargão. Eu creio que vocês, Ministério de Ensino Palavra Viva, entendem o porquê de dar a paz. Entendem o porquê de chamarmos um aos outros de irmãos. A paz, que excede todo entendimento, essa é a paz que Jesus nos deu. E a gente precisa determinar isso na vida das pessoas. E quem recebe a paz, quem ouve alguém te dar a paz, receba de todo o teu coração. Tenha em mente que a pessoa está te direcionando à paz de Jesus. Tá bom? E se você não sabe, perdão, desculpa, gente. Eu vou abrir aqui rapidamente, tá? O livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 ao 7. Eu já separei aqui Gálatas 4, 4 ao 7, que vai nos dizer o seguinte, confirmando essa questão de adoção espiritual.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Ou seja, nós somos herdeiros da promessa. Parece assim meio que ilógico, poxa, a gente é tão pecador, né? Nós somos seres humanos, por que Deus tem esse amor por nós, sabe? Eu creio que é o seguinte, se Deus está fazendo na vida de cada um aqui, é porque vocês estão sendo obedientes. Aí vai um recado para os filhos, que sejam obedientes aos seus pais, assim como nós devemos ser obedientes ao Pai Celestial. E dando prosseguimento, nós vamos entrar agora na questão que, se você não sabe quem você é em Deus, você pode ser um órfão espiritual, mesmo estando dentro da igreja. Existem muitas pessoas que nós conhecemos que vêm e que vão, que sentam na cadeira, não gostam da pregação tal, não gostam da forma como a igreja prega, não gostam da luz que está muito clara, ou a luz está muito escura. Ou seja, para o ser humano, sempre vai ter um defeito, sendo que ninguém é perfeito. Que quem lê a palavra entende isso. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos e queremos alcançar a perfeição que não alcançaremos, porque só Cristo foi perfeito. Mas chegar ali, próximo ao que Cristo fez nas nossas vidas, fez por nós, já é um passo fundamental. E Deus não quer uma pessoa que declare com a boca, mas na prática não dê o exemplo. É assim na vida de nós, pais, nós devemos declarar aos nossos filhos aquilo que é de bom para eles, aquilo que é o caminho de justiça, o caminho de verdade, o caminho da salvação, mas sermos exemplos. Que não adianta nada a gente falar e não colocar em prática. Isso para todos os ramos da nossa vida. Profissional, espiritual, familiar, não importa o que vocês estão fazendo. Dedique tudo ao Senhor. E o tópico 2 vai dizer, e qual é a missão do Pai terreno? A missão do Pai terreno é refletir o caráter do Pai celestial. O caráter do Pai terreno, eu sou pai, né? Há pouco tempo, 5 aninhos só. Mas o Vicente, né, já dá um trabalho danado. Mas nós também damos trabalho para Deus. A gente dá trabalho para Deus. E Ele é paciente conosco, sempre nos perdoando, então nós também devemos perdoar. E o que o pai deve transferir na vida dos seus filhos? É o caráter, a pessoa e o propósito de Deus na vida deles, para que eles possam honrar os seus pais, para que eles possam obter a salvação, que é o mais importante, gente. E aí eu vou entrar sobre as características de Deus. São 7 características que eu vou falar aqui, que nós, como pais, devemos também ter essas características, que é ser um pai provedor, um pai protetor, um líder, um professor, um ajudador, um encorajador e um amigo. E qual é o papel do papai provedor? É aquele que se preocupa com a provisão dos seus filhos. Aí parece que é chovendo molhado, estamos falando na lógica, né? De um pai, irmão Marcão, né? Também, a gente é pai, a gente sabe disso, prover a questão financeira da casa. Parece que o homem tem essa responsabilidade, sim. Mais até do que uma mulher. Pode parecer meio paternalista, né, dona Vanessa? Mas não é, né? Porque minha esposa, né? Pode parecer assim, mas não. O pai, por si só, ele tem essa função. Só que, além disso, o mais importante é dar a provisão espiritual na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos estão sempre nos observando. Pode parecer que não, mas eles entendem tudo. O Vicente entende tudo. Ele capta tudo. A gente está conversando, né? Minha esposa aqui, a Vanessa, vai ser prova disso. A gente conversa, daqui a pouco ele captou o que a gente falou. A gente não pode conversar determinados assuntos na frente deles. Parece que a gente subestima a inteligência dos nossos filhos. Porém, eu estou dizendo de um filho pequeno que é o meu. Mas existem pais aqui que já têm filhos formados, né? Também já passaram por todo esse processo. Então, a questão da provisão espiritual, ela é importante na vida dos nossos filhos. Um exemplo que eu botei como meta de vida é abrir a minha Bíblia e ler um capítulo todos os dias à noite. E o Vicente, ele enxerga isso. Eu creio, e assim, que eu creio também que com vocês aconteça, é que coloque no coração de vocês, dê o exemplo, bota lá, leia. Ele pode não entender nada, ele pode estar ali, só observando, mas ele começa a captar. Isso ele vai espelhar a minha atitude na vida dele. Isso é
Se você pegar os mais famosos doutores, Augusto Curry e tal, vai falar a mesma coisa. Nós, como pais, aí eu estou abarcando todo mundo, tá, gente? Mães, pais, masculino, gênero feminino. Nós precisamos dar o exemplo aos nossos filhos. E o que é ser um pai protetor? É aquele pai que dá proteção e livramento. Nosso Deus, ele sempre está nos dando proteção e livramento. Por que nós também não vamos dar essa proteção? Eu sei que existem pais que não foram aqueles pais, né, que a gente gostaria de ter, falhou em algum determinado momento, acertou em outros, mas é assim. E nós que somos filhos também, eu tenho meu pai está ali atrás. Eu sou grato e declaro publicamente, ele sempre me deu exemplo, não foi nem de falar, meu pai não é de falar. Se eu tenho essa trava hoje de falar em público, é que veio dele. A minha mãe brinca com isso, mas no exemplo dele, um homem honesto, honrado, ele não vai gostar do que eu vou falar, mas policial militar honesto. Nunca desviou um dinheiro, nunca pegou nada. A nossa família sempre foi com muito suor e trabalho. Uma folga na semana, trabalhava todos os dias. É polícia e segurança. Ou seja, ele sempre pensou na provisão e na proteção da sua família. Mas ele liderou pelo exemplo. O exemplo que ele me deu de um homem honrado, um homem íntegro, um homem com postura, hoje ele refletiu isso na minha vida. E hoje eu quero refletir na vida do meu filho. Assim como Deus reflete na nossa vida o seu caráter, nós devemos refletir na vida, o caráter na vida dos nossos filhos, de Deus na vida dos nossos filhos. E também devemos ser líderes e professores. É liderar com amor. Não é aquela liderança autocrática, aquela liderança... Não, é assim porque eu quero que seja assim. Não, vocês precisam ensinar seus filhos o porquê. E principalmente baseado na palavra de Deus. Porque o livro de Deus, a Bíblia, e principalmente Provérbios, tem todos os ensinamentos que nós precisamos botar em prática com os nossos filhos. Se vocês quiserem ensinarem para eles que, faça isso porque a Bíblia diz assim. Eles vão começar, opa, peraí, eu achei que era da cabeça do meu pai. Geralmente para os filhos, os pais são chatos, os pais negam tudo, mas liderar também é dizer não em amor. Né? Nós precisamos dar limites aos nossos filhos, mas também encorajá-los. E um professor é ensinar. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o que é o caminho da salvação, quem é Jesus Cristo na vida deles, quem é Deus. Nós precisamos entender que nós temos uma missão. E aí eu direciono para os pais homens, que a gente consiga sair dessa cadeirinha ali, só a responsabilidade da mãe. Não, o pai é a figura fundamental na vida dos filhos. Eu sou pai, e eu entendi isso através da palavra de Deus. Confesso a vocês que eu assisti um filme, o pastor falou de filme aqui, né, que o irmão Carlos, né, falou sobre o filme. É um filme cristão também. As 3 vezes que eu vi, eu chorei como pai, porque fala sobre isso. O nome do filme é Mostra-me o Pai. Está no YouTube, de graça. Eu fico triste porque tem menos de 700 mil visualizações. Quando é besteira, tem para mais de 1 milhão de visualizações. E eu queria que se todo pai na face da terra assistisse esse filme, ele ia entender o seu propósito na vida como pai, na vida dos seus filhos. Porque é um propósito que vem de Deus. E são histórias extraordinárias. Pessoas comuns com histórias extraordinárias. São pessoas que a gente entende, cara, o mover de Deus é tão grande. Como é que pode? E são pessoas que não eram cristãs. São pessoas que descobriram o amor de Deus através do processo da caminhada evolutiva da vida deles. Conseguiram descobrir quem é o verdadeiro Deus. E muitos de nós ainda não descobrimos quem é Deus. Muitas pessoas ainda não descobriram, estando dentro da igreja. E isso é muito triste. Só vão descobrir quando começarem a ler. E eu fiz um pacto com Deus. De todas as noites eu ler a palavra de Deus. De manhã um devocional e de noite é ler a palavra. Se eu quebrar esse pacto, eu sei as consequências que eu vou sofrer. Porque pacto não se quebra com Deus. Já foi ensinado e não custa nada a gente relembrar isso aqui. E dando prosseguimento, nós devemos ser também um ajudador e encorajador dos nossos filhos. A gente precisa entender as necessidades dos nossos filhos. Outro dia, Vicente falou, pai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Aí eu fico pensando, cara, não é possível, Vicente. É questão da meia, né? Do pé. Toda vez é um parto para a gente colocar uma meia no pé. Porque a meia está incomodando, porque está com bolinha, que está não sei o quê, que não está não sei o quê. Aí eu fico pensando, às vezes eu saio do sério um pouquinho, mas eu fico pensando, por que eu estou saindo do sério? E Deus com a gente, né?
O que ele deve ficar pensando lá de cima? Cara, toda vez eu tenho que corrigir o meu filho, eu tenho que exortar o meu filho, eu tenho que falar para ele toda vez a mesma história. Mas uma hora vai. Uma hora vai penetrar no coração, na mente dele, ele vai saber o que tem que ser feito. Estou dando um exemplo aqui meio bobinho, mas é assim na vida de nossos filhos. A gente precisa entender, compreender, entender as necessidades deles, seja na escola, seja no crescimento, na vida profissional. A gente precisa entender as necessidades dos nossos filhos e poder ajudá-los, encorajá-los. Quando um filho errar, hoje eu ouvi isso pela manhã agora, do doutor Augusto Cury falando. Quando o filho errar, não aponte seu erro de imediato, mas primeiramente encoraje-o. Meu filho, tenta de novo. Deus fala pra gente, meus filhos, tentem de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mesmo que vocês não cheguem a acertar, mas a real intenção do coração, onde Deus sonda, que é o nosso coração, ele vai entender a tua querência de mudança. E só esse querer já agrada ao Pai. Os nossos filhos não é diferente. Quando eles querem mudar, nos agradar, eu fico feliz. Quando o Vicente hoje pela manhã veio me dar um presentinho. Essa blusa aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Quem não sabe, na informática, o Ctrl+C é uma tecla de atalho que copia determinada, sei lá, frase, arquivo e tal, e joga para outro lugar a cópia idêntica. Aí a minha esposa, Vanessa, me deu de presente. Muito obrigado, tá, amor? Dia dos Pais, aí botou no meu filho. Quando o Vicente aparecer, vocês vão ver o Ctrl+V, entendeu? E aí eu fiquei feliz com aquele presente. Por mais que eu já tinha visto, tá? É porque é só uma representação. Vanessa já tinha me mostrado. E dando prosseguimento, nós devemos ser amigos. A gente deve demonstrar compaixão para com nossos filhos. Assim como Deus demonstra compaixão para conosco, a gente precisa demonstrar compaixão com nossos filhos. Eu sei que muitos aqui cresceram no ambiente familiar. Pode ter sido que o pai não fosse um pai presente. Eu sei que pode ter sido um pai ausente, um pai que abandonou a família. A mãe sustentou, a mãe começou a exercer essa função de pai. Porém, eu quero dizer para vocês nessa manhã que existe uma pessoa, um Pai Celestial, que nunca vai abandonar vocês, que através de Jesus Cristo nos concedeu essa adoção. Hoje a gente pode dizer o quê? Nós fazemos parte da família de Deus. Nós todos somos irmãos. A Bíblia relata até que os anjos nos igualam a eles. Sabe? Que falam que não, por que você está me adorando? João Batista foi adorar a imagem do anjo, isso está no livro de Apocalipse, e ele falou: levante-se, eu não sou digno de adoração. Você é como um de nós. Ou seja, nós somos até mais, né? Os anjos falam que nós somos até mais importantes do que eles. É coisa é só Deus, não tem como dar explicação sobre isso. E aí eu quero abrir um parênteses e falar um pouco do meu testemunho. Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte: a maior das pregações é o testemunho de cada um de vocês. Tá? É vocês mostrarem para as pessoas que ainda não conhecem Jesus como Cristo transforma, cura, liberta, qual foi o projeto de salvação que ele nos concedeu. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. Indo no caminho de Damasco, perseguindo Cristo, Jesus aparece para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica momentaneamente cego, chega em Damasco, um outro profeta vai lá, restaura a visão dele. E aí, a partir daí, ele começa a fazer o quê? A ser um defensor do evangelho, a ser um propagador do evangelho, disposto a morrer por Cristo. E aí vai uma retórica: nós estamos dispostos a morrer por Cristo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Porque aqui no nosso país, não está nem no script, mas agora o Espírito Santo botou na minha mente aqui. Porque aqui no Brasil, a gente não é perseguido como em outros países. Existem pessoas de cristãs lá na África que estão morrendo. Então, declarar com a boca é uma coisa, colocar em prática, dar os seus frutos é outra. E é isso que Deus está interessado de nós. Não que a gente fale, mas que a gente, em amor, através do nosso sentimento, do nosso coração, ele enxergar o nosso desejo de mudança, amém? E aí vamos para o meu testemunho, que eu acho muito importante. E aí eu vou dizer que é uma característica dos filhos para com o pai. Entendeu? Nós para com Deus e os nossos filhos para conosco. A obediência. Quem é que aqui que é pai e mãe que não gosta que os filhos nos obedeçam? Não é bom quando ele obedece, tá vendo? Tal, porque a palavra de Deus em Provérbios vai dizer: pais, não irritem seus filhos, filhos honrem seus pais. E aqueles filhos que honrarem seus pais terão vida prolongada aqui na terra, terão vida próspera e abundante. E isso é uma promessa de Deus que está contida na palavra. Logo, eu creio que esse meu testemunho ele é baseado nesse princípio de obediência. Aí eu vou dizer o porquê.
Vamos começar lá atrás. Irmão Mário passou para sargento do Exército Brasileiro, 15 anos de sargento. O irmão Mário estava lá, meio desiludido, querendo algo a mais na vida dele. Eu senti que aquilo ali não era mais o meu local. Eu queria crescer. E ali eu não via mais momentos de crescimento. Me perdoe aqueles que seguem a carreira, tudo bem. Cada um tem o seu destino, cada um tem o seu caminho. É natural. Honrem aqueles que ficaram, devem honrar a farda. Aqueles que saíram, devem honrar ao local onde estão agora. Assim na vida de um cristão também. Aonde vocês estiverem, seja no Ministério de Ensino Palavra Viva, seja em qualquer outra igreja, numa pregação, numa missão, vocês devem honrar o nome de Deus. Tá bom? E aí, irmão Mário, já tinha sofrido algumas injustiças, eu sempre quis fazer o certo. Enfim, eu estava querendo sair, aquela estuda, não passa, que não sei o que, a vida não anda, casamento não estava legal, porque eu bebia, porque eu não estava em Deus ainda e tal. E aí no carnaval, lá na região dos lagos, o pastor já até contou essa experiência aqui, eu não vou entrar em detalhes. Conta ou não conta? Ah, calma, pastor, é isso aí que eu não queria entrar, pastor. Eu não queria entrar nesse ponto. Irmão Sede sabe disso que eu estou falando, irmão Sede? Não? Não? Eu estava lá, vestido de mulher, né? Aquela coisa de carnaval. Deus apaga meus pecados, com a roupa dela, né? É aquelas cangas doidas. Irmão Jefferson, não vou falar do irmão Jefferson, não. Né? E aí eu estava lá, bloco passando, aquele tum, e eu lá, aquele cooler, né? Cooler de cerveja e tal, meus amigos do quartel tal, que a gente formou praticamente uma família. As pessoas amadurecem, todos também amadureceram. Hoje, graças a Deus, formaram suas famílias e estão num caminho diferente do que a gente vivia naquela época. E aí veio, irmãos, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei o seguinte: veio uma pessoa, um homem na minha direção. E o bloco passando. Eu só sei de uma coisa, ele veio me transmitir uma mensagem. A mensagem era a seguinte: não desista, porque Deus é contigo e Ele te ama. E nada do que se ouvia ao meu redor, parou. Eu só prestei atenção na mensagem. Eu não era convertido, eu não era batizado, mas eu tinha um coração voltado e quebrantado para Deus. Porque eu já fui ensinado desde pequeno por minha mãe sobre quem é Jesus. E aí, eu recebi, desceu aquela lágrimazinha no olho, coisa estranha. E ele com a lata de cerveja na mão. Aí foi embora. E foi embora. Aí um amigo meu veio. O que foi? É que é briga? Tipo assim, não. Vou pegar ele lá. Não, deixa pra lá, cara. Não, aí tudo bem. Mas Satanás é tão astuto que ele pode ter usado até meu amigo para poder desvirtuar, distorcer aquela situação toda para dizer que foi algo esporádico, algo que não é de Deus. Foi uma bobeira, o camarada veio me zoar. Mas eu não recebi daquela forma. Eu recebi como uma semente plantada no meu coração. Pasmem, só 5 anos depois que eu vim tomar minha decisão de batizar. Foi diferente de Paulo, né? Paulo foi praticamente de imediato. 5 anos, conheci o Viva. Cheguei aqui, fui muito bem recebido pelas pessoas. E um dos pontos essenciais da nossa igreja é o acolhimento. E a palavra de Deus fala sobre a hospitalidade. Nós devemos receber todos aqueles que são irmãos em Cristo e aqueles que também não são. Daí eu senti um ambiente familiar, uma igreja pequena, uma igreja que preza pela palavra, e comecei a frequentar. Daí o pastor já até falou. Vindo para cá, na estrada de Santa Maria, no cruzamento, falei para Vanessa, me sinto excluído no dia de Santa Ceia. A palavra foi essa, excluído. E realmente, excluído. E por que eu falo que Deus sonda o coração? Porque isso é uma prova vida na minha, é o meu testemunho, de que eu não falei com Deus, falei com ela. Mas o meu coração estava queimando em querer participar da Santa Ceia do Senhor. Então, o pastor, que é um homem usado por Deus, também sentiu. Deus colocou no coração dele. E nesse momento, naquele dia, eu ceiei. Por isso que eu falo, só liberar uma chave para vocês. Dia de Santa Ceia. Coloque o coração de vocês em Cristo. Não se distraiam. Quando o pastor começar a falar a preparação toda, para a gente comer do pão e beber do vinho, por favor, tenham respeito com Deus. Eu estou falando, isso é um desabafo, que às vezes eu observo algumas pessoas tratando com desrespeito a Santa Ceia do Senhor. Esse foi o último ato de Jesus Cristo antes de morrer por nós. Então a gente deve respeitar esse momento, tá bom? Não é algo específico para uma pessoa, não, é para a igreja. É a questão da gente querer
acertar, ajustar certos pontos, para poder a igreja crescer e Deus ver que o ambiente nosso é um ambiente não da igreja de Laodiceia do Apocalipse, mas uma igreja que não tem muito recurso financeiro, mas tem um espiritual. E o espiritual não é só falar em línguas, não é só rodopiar, o espiritual é o meu testemunho que eu estou dando e o testemunho de cada um que tem aqui. Que eu já ouvi cada testemunho que o meu eu sinto vergonha de falar. Desculpe a palavra, eu sinto vergonha, mas eu já ouvi aqui cada testemunho de cada irmão e irmã que é Deus e não tem outra explicação. E aí eu me batizei, né? E comecei um processo de querer sair. Lembra que eu falei? Eu queria sair do exército, comecei a estudar. Meus irmãos, foram 11 anos de estudo. Eu era aprovado, mas não era chamado. Às vezes não conseguia aprovação, às vezes conseguia. E aí eu vou dizer para cada um aqui que está buscando uma aprovação em concurso ou uma aprovação, uma promoção, não desistam. Porque eu fiquei 11 anos, não por mim. Agora eu vou dizer a chave do processo, por que mudou e por que eu fui novamente aprovado. Hoje eu estou em outro cargo. Eu levantava, eu caía, eu levantava. Eu ficava sem estudar, eu voltava. Não sejam ioiô, não sejam efeito sanfona. Sejam constantes na palavra, em tudo que vocês fizerem no mundo. Sejam constantes. Não cometam o mesmo erro que eu cometi. Criou um projeto? Vai. Ah, eu não sei se é para mim. Vai e Deus vai te direcionar. Entregue tudo na mão de Deus. Hoje eu faço isso, graças a Deus. Eu aprendi. Entendeu? O erro, a gente erra para aprender, certo? E a irmã Vanúzia, tá lá atrás, né? Chegou um certo dia para mim e falou: irmão Mário, eu tive um sonho, tal. Era o livro de Joel. Quem é que leu o livro de Joel? Pode levantar a mão? Poucos, né? Não é muito pregado sobre o livro de Joel, né? Essa semana, eu querendo resgatar esse versículo dela, eu descobri que Joel, voltei, né? Joel também fala sobre o final dos tempos, que maneiro, né? Não é só em Mateus que Jesus fala, não é só em Apocalipse, não é no livro de Daniel. Tem Joel também. Como é que eu descobri? Lendo. Sempre lendo. Não adianta. A gente vai ter que fazer isso aqui, ó, leitura diária. E aí fala o seguinte, mais ou menos, eu não vou ler o versículo aqui, mas ele fala para regozija-te, alegra-te, porque Deus fará grandes coisas na sua vida. E eu nesse processo, né, de aprovação. 2 dias depois, o meu processo de chamamento andou. Se eu não conseguir entender que isso foi Deus, mais uma vez, me mostrando o que Ele pode fazer na minha vida, eu sou um incrédulo, eu não devo estar na presença de Deus. Ah, obrigado, irmão. Eu fui o último a ser chamado. Até agora existe um cadastro de reserva de pessoas que querem ser chamadas, estão lutando, brigando e não conseguiram. E mais do que isso, o Estado do Rio de Janeiro entrou numa crise financeira, de acordo com o roubo lá do Petrolão, sei lá, essas coisas aí da Petrobras. Sérgio Cabral, isso, Sérgio Cabral. O prazo de validade de um concurso são 2 anos, prorrogáveis por mais 2, ou seja, no máximo 4. O meu concurso foi em 2014. Eu fui chamado em 2022. Façam as contas. 6, 8 anos. Dobrou. Como é que pode, irmã Liliane? O que Deus fez aí? Eu já tinha desistido. Eu já tinha largado de mão. O prazo de validade do concurso foi congelado por conta da crise, porque fazer concurso gera gasto para o Estado. Então é mais fácil você pegar quem está no cadastro, porque já foi realizado o gasto. Se você voltar a gastar, não pode. O Estado do Rio de Janeiro entrou no regime de recuperação fiscal do governo federal. E aí veio o quê? Posteriormente, a pandemia. Continuou congelado o prazo de validade. E nesse período todo, tínhamos parado no número 56, eu era 110. Cara, muita gente para ser chamada, não dá não. Muita gente foi chamada num cargo meu atual. Mas muitos já tinham assumido outros cargos e desistiram desse. E aí foi chegando, chegou uma hora que não era a minha vez. Liguei para o RH, conversei com as meninas, nem fui chamado, mas estava ligando já, perturbando. Estava lá, perturbando as meninas do RH lá. E aí consegui. Eu fui o último, porque o outro era um senhor de idade com 65 anos de idade. Ele foi aprovado no concurso. Tá aí outra chave. Não importa a tua idade. Não importa. Para Deus não existe impossível. Vocês podem, com 60 anos, fazer direito, fazer medicina, vocês podem tudo. E aí vamos achar para os pais. Nunca desencoraje seus filhos. Ah, mas ser doutor é muito difícil, tem que estudar muito. E daí? Bote eles para estudarem. Nem que eu faça, não sei, eu ando de Uber, eu dou o meu jeito, mas eu vou ter que pagar aquela faculdade de medicina.
Porque eu sei o quanto ele pode fazer na vida de outra pessoa. E o mais importante, colocar no coração de seus filhos que a profissão que eles escolherem, que seja uma profissão alinhada com os propósitos de Deus, para que ela sirva de ensinamento, para que ela possa ajudar outras pessoas. Deve ser muito maravilhoso você ser um médico. Outro dia eu estava vendo um médico, ele opera criança. Ele se veste super-herói para agradar as crianças. Ele faz com amor, com alegria. A gente precisa fazer o trabalho de Deus com amor e com alegria. A gente não pode ser no automático. Tem que ser algo de coração, algo que queima de dentro para fora. Tá? E aí eu fui chamado em 22 de dezembro de 2022. Hoje eu vou completar agora em dezembro 3 anos no cargo. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida. Pelo filho que ele me deu, que está me ensinando muito. Pai não deve só ensinar os seus filhos. O Andrei ensina o pai dele também. Muita coisa, viu, Andrei? É, varão. Tá ali, ó, falou meu nome. Mas é por aí. Porque, ô Andrei, você é a figura de um filho homem. Eu tenho um filho homem. Entendeu? E eu vejo em você o caráter de Deus. O seu pai tem o caráter de Deus. Ele vai transmitir isso para você. Por mais que o meu irmão Sete nem fale, né, irmão Sete? Mas o seu exemplo vai arrastar. Uma coisa que eu aprendi no Exército é que a liderança ela tem que ser baseada no exemplo. Se o sargento ele está com a sua tropa, com o seu grupo de combate, ele tem que ser o líder. Ele tem que ir na frente, conduzindo e direcionando cada um para um lugar. E esse é o papel do pai na vida de um filho. Seja menina ou menino, tá? O pai tem a função de direcionar os seus filhos. Tá bom? E é isso, meu testemunho, mas praticamente esse. Não é impactante conforme outros testemunhos, mas eu acho que dá para entender aonde eu quero chegar. Na questão da obediência, eu me posicionei. Eu esqueci de falar da minha sogra, perdão. Aí, sogra. Esqueci da sogra. Tadinha da minha sogra. Porque ela foi fundamental. Olha só, acabei esquecendo. Ela chegou para a Vanessa e falou: Vanessa, o Mário está tanto tempo estudando. Tava com pena de mim mesmo. Ela tava assim: caramba, 11 anos não consegue? Será que ele é muito. Tem um probleminha? Será? Eu não sei. Eu sou esforçado, tá? Eu não sou inteligente, não. Eu sou esforçado. Quando eu quero, eu foco, eu vou. Eu não tenho aquela questão de ouviu, pegou e não esquece mais. Não sou assim. Por isso que eu preciso ficar lendo o tempo todo. E aí ela falou para a Vanessa o seguinte: Vanessa, Deus falou comigo. Ela é da Universal, da Igreja Universal, obreira, uma mulher de Deus e tal. E falou: ele precisa se posicionar. Deus falou comigo. Quando ele se posicionar, ele vai abrir as portas na vida do meu filho. Orou pela minha aprovação. Ou seja, ela orou duas vertentes: a minha aprovação e a minha conversão. E aconteceu tudo. Eu me converti, me posicionei, me botei debaixo da obediência que eu devo a Deus, comecei a obedecer, comecei a entender, entrei nesse processo de santificação e Deus só vem abrindo portas. Acontece uma coisa ou outra ali no percurso, fica chateado que não era por aqui, mas a gente tem que ter maturidade. Nem sempre aquilo que a gente quer, o pai vai dar. Nem sempre que o Andrei quer, né, Andrei? PlayStation 5? Não, né? Amém ou não amém? PlayStation, não sei. Eu só sei que eu joguei esse negócio aí que minha cunhada deixou, já enjoei. Não é pra mim. Não é pra mim. Mas é isso. Nem sempre o que a gente quer, o pai vai dar. A gente tem que ter essa maturidade. E fora isso, eu só tenho a agradecer a Deus, glorificar o nome dele. Porque o meu testemunho e a minha vida, ela deve refletir na vida de outras pessoas. Eu ainda não sei aonde eu posso chegar, mas eu entrego minha vida nas mãos de Deus. Porque eu sei que com ele, tudo vai dar certo. Estar aqui hoje com você pela primeira vez, no início, eu estava nervoso. Confesso. Com muita humildade. Mas agora eu estou tranquilo, falando com vocês, conversando. Estou com uma paz que excede todo entendimento. É a paz de Cristo. É isso que a gente precisa buscar. Tá bom? E no tópico 13, o último tópico, a gente vai falar sobre um homem de Deus lidera espiritualmente a sua casa e sua geração. Cristo foi a imagem visível de um Deus invisível aqui na Terra. Nós somos chamados a refletir essa imagem de Deus na vida dos nossos filhos. Precisamos ser um espelho. Eu devo me olhar no espelho e falar com Deus: Deus, eu estou sendo provedor, estou sendo protetor, estou sendo líder, um professor, um ajudador, um encorajador do meu filho, um amigo.
eu estou em obediência a Ti. Essa é a principal chave da pregação. Cada homem, cada mulher, olhe-se no espelho. Veja se vocês estão refletindo essas características de Deus nas suas vidas e na vida da sua descendência. Porque a palavra de Deus fala sobre descendência. Jesus é descendente de Davi. Tudo é herança. Nós recebemos a herança. Gálatas já fala sobre isso, o apóstolo Paulo. Nós também somos herdeiros de Deus por Cristo Jesus. E os nossos filhos são os nossos herdeiros. E o que nós queremos que eles herdem nessa manhã? E por toda a sua vida. São as características de Deus. Que lá na frente, se eu ver o Vicente, eu sei que eu vou vê-lo. Um homem de Deus justo, no caminho da justiça, da salvação. Essa vai ser a minha maior alegria. E a alegria de Deus conosco não é diferente. É ver o dia do Senhor, o dia do julgamento. Cada um de nós, mesmo que estejamos vivos, ele pode chegar a qualquer momento, mesmo que a gente esteja já morto, tá? Nós já vamos aguardar o julgamento final. E se nosso nome estiver no livro da vida, glória a Deus por isso. Amém? E aí, vamos lá, só prosseguindo. E se Deus é Pai, e nós somos filhos, devemos nos tornar pais espirituais para outros, conduzindo com o mesmo amor, sabedoria e firmeza que recebemos dele. Deus não apenas criou a paternidade espiritual, ele é o próprio Pai. A sua identidade, ela precisa ser forjada em Deus. É somente Ele nos libertou, Ele nos curou através de Cristo. E somente Ele pode suprir essa ausência de um pai terreno ou de uma mãe que também não foi presente, enfim. Muitos aqui podem ter passado por isso, eu não sei da história de cada um. Mas perdoem seus pais. Perdoem aqueles que um dia falharam com vocês, assim como Deus perdoa vocês. Amém? Porque vocês foram adotados para refletirem esse amor. E aí vamos lá aos homens da igreja. Sejam pais, sejam líderes, sejam exemplos. Espelhem o propósito de Deus na vida dos seus filhos. Amém? Eu encerro por aqui, pastor. Eu sei que não foi muito, mas... Quero tirar uma selfie com o pregador. Primeira vez, né? Deixa eu tirar aqui. Quando o pregador é famoso, o povo quer tirar selfie, né? Aí, ó. Fica aqui comigo. É muito bom ver isso, né? Estamos encerrando. Isso, a Rose vem aqui. Vocês observaram em que todo o tempo ele se referia à palavra como alguém que realmente está lendo, está estudando e tem ali um conhecimento para expressar. Eu amo a simplicidade, eu amo a verdade e a realidade. Não significa perfeição, mas aquela pessoa que se predispõe a seguir e a servir a Cristo nas suas limitações, expressar aquilo que tem aprendido. E é notório ver o crescimento do irmão Mário, como homem, como ser humano. Os pais começaram essa obra e agora Deus está dando continuidade, levando ao nível mais acima. Então, eu quero orar pela tua vida, abençoar a tua vida, que você deseje verdadeiramente ter essa identidade forjada em Deus e reconhecendo a paternidade de Deus. E eu vou repetir isso. Hoje é o dia de você lembrar do Pai Celestial e falar: meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem verdadeiramente cuidado de mim. E Ele é tão poderoso que Ele pode cuidar de você e da sua família. Assim como o pai terreno e a mãe terrena toma conta dos netos, cuida dos filhos, eles crescem, têm filhos e os pais continuam cuidando dos netos, não é verdade? Se você que é humano tem essa capacidade de se preocupar, de querer bem dos netos, cuidar, ter o trabalho de novo com os netos, imagine Deus. Ele certamente continua cuidando de você e cuidando da sua família, em nome de Jesus. Amém? Isso, irmã Rose, rapidamente para a gente encerrar aqui. A paz, igreja. O que eu vou dizer aqui é do coração. A palavra de Deus diz que nós temos que honrar quem tem honra, né? Eu estou sentadinha ali e eu estou sentindo aquela
né? E o irmão Mário aqui falando, e é só confirmando o que acontece. Eu estou aqui, primeiramente, para agradecer a Deus, tá? Por ter criado o nosso pastor, reformado ele, e por ele ter entendido e aceito essa missão, né? Para que ele veio à Terra. Eu quero agradecer a ti, pastor, ao Senhor, pelo Dia dos Pais, porque Deus, ele é o nosso Pai, porque nos formou no Criou. E eu tenho o Senhor como meu Pai nesta terra, porque através do Senhor, dos seus ensinamentos, tá? Da sua obediência a Deus, dos seus exemplos, eu hoje estou aqui me sentindo uma pessoa completamente diferente, tá? E assim, e o que mais me fortalece é saber lidar com as adversidades que eu não sabia. E isso o Senhor me ensinou, e para mim está sendo assim, um diferencial na minha vida. Tá bom, pastor? Porque eu vivia triste, porque eu não sabia lidar com as circunstâncias, e hoje eu sei. E o posicionamento que o Senhor nos ensina, a nos posicionar. Então, gente, olha, irmãos, eu quero agradecer, e é de coração. Não é puxando o saco, não, é de coração mesmo, é ardendo. Eu creio que o irmão Mário, tudo que ele disse aqui, eu creio que teve também a participação do pastor na vida dele, porque hoje ele está assim, porque com certeza eu quero agradecer, pastor, de todo o meu coração. Muito obrigada. Glória. Obrigado, irmã Rose. Obrigado pelo reconhecimento. Mas é Deus, né? Coloque-se de pé em nome de Jesus. E verdadeiramente, né? Eu sabia que ele ia dar essa palavra, ela pediu a pastora para falar, né? Eu dei oportunidade. Mas é verdade, irmãos. Nós somos como pais espirituais. A gente quer o bem de vocês, quer o crescimento de vocês. Se alegra, motiva, encoraja, fica feliz com o crescimento dos filhos espirituais. Então que Deus abençoe e honre a cada um de vocês, tá? Eu fico feliz aqui, Gabrielzinho ali, Ana Júlia, né? Deus abençoe. Irmã Rose, muito obrigado pelo carinho, que Deus te honre, tá bom? Que a irmã continue se posicionando em nome de Jesus. Estende a sua mão para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua descendência. De maneira especial, seja sobre a vida e a família do irmão Mário, que o Senhor continue o levando a lugares altos. Que seja em especial sobre os pais e a família do irmão Mário, que seja também sobre a vida da irmã Bárbara, da irmã Juliana e de cada um que aqui está, que veio buscar ao Senhor. O que você tem buscado ao Senhor, o Senhor há de lhe conceder. A obra que Deus começou na sua vida não vai parar até que seja o dia perfeito. Ele há de te honrar, Ele há de mudar a sorte da tua família e te abençoar com toda sorte de bênçãos. E que estas bênçãos poderosas contidas na palavra de Deus sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém. Vá em paz, um bom almoço. E hoje às 19 horas, culto da noite.